Vamos então para o módulo 2, onde nós vamos entender um pouco melhor a obesidade. Então, por que é tão importante nós entendermos o nosso peso por uma outra ótica? Porque as pessoas nos procuram já com uma ideia pronta sobre a obesidade. E é muito importante que a gente enxergue uma doença sobre uma visão médica, porque afinal nós estamos lidando com uma doença. Então a primeira pergunta que eu gosto de fazer é assim: o que é para você comer livremente? Livremente significa que eu vou me basear na minha fome e vou me basear na minha vontade. Então o que eu quero saber assim? Você acha isso normal? Então eu gosto de deixar um tempo para que as pessoas reflitam um pouco sobre isso. Se eu como de forma livre, porque eu estou com fome ou porque eu estou com vontade, por que as pessoas acham isso errado? Certo? Da mesma forma, eu estou dormindo livremente quando eu estou com sono, eu respiro livremente. Quando eu estou com falta de ar, eu respiro um pouco mais rápido. Então não deveria haver qualquer problema em comer de forma livre. Tá? Por exemplo, essas pessoas aqui, elas estão comendo livremente. Quantas vezes nós não fomos num McDonald's, numa pizzaria, e nós observamos o tanto de pessoas magras que estão comendo muitas vezes mais do que nós. Tentem procurar nessas fotos algum obeso. O máximo que nós vamos encontrar é a pessoa um pouquinho mais cheinha, mas a grande maioria é absolutamente magra. E todo mundo finge que eles não estão numa lanchonete de fast food, nem numa pizzaria. Todos nós conhecemos alguém que é mais magro e que come muito mais do que nós. Tá? Então, será mesmo que a obesidade ela ocorre por causa de uma má alimentação? Todo mundo adora achar que a alimentação está por trás de tudo. E você sabe por quê? Porque a gente não gosta de saber que nós não estamos no controle. Então a gente prefere achar que é só a gente corrigir a alimentação e está tudo certo. Alguns exemplos onde a gente não quer não estar no controle. A pessoa que tem medo de avião. Por que nós temos tanto medo de avião, mesmo sendo um meio de transporte tão seguro? Se o piloto resolve jogar o avião em cima de uma montanha, a gente vai junto. Se eu tenho esse avião sequestrado e tento pular do avião, eu vou morrer do mesmo jeito. Então, pelo menos por aqueles minutos onde eu estou dentro do avião, eu estou à mercê do que acontecer com o avião. Então eu não estou no controle da minha vida. Então esse é o principal motivo que as pessoas têm tanto medo. Elas têm que entregar a vida delas naquele voo. Tá? Da mesma forma, o medo de altura, onde quem vai assumir o controle do nosso corpo é a gravidade, caso eu perca o controle de onde eu estiver. Tá? Um outro exemplo bem comum é a pressão alta. No consultório é muito comum que as pessoas cheguem para mim com a pressão alta e elas sempre têm uma explicação passageira. Eu vim correndo, eu briguei no trânsito, hoje eu não tomei meu remédio. Mas é sempre de uma forma onde a pessoa enfatiza para si mesma que ela está no controle, foi só hoje que isso aconteceu. E geralmente eu mostro nas últimas consultas que a pessoa sempre está com a pressão alta. Porque se ela começa a perceber que a pressão dela está alta sempre, aí ela começa a entender que ela não está tão no controle assim da situação. E um outro exemplo bom é no diagnóstico de câncer. Por que é um diagnóstico tão assustador? Porque não tem como a gente enxergar o câncer como algo que seja da nossa cabeça, ou é emocional. Não tem como a gente enxergar de uma forma que a gente está no controle. A pessoa sabe que não está no controle, ela vai ter que fazer uma cirurgia, ela vai ter que fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Então, por mais que a gente queira suavizar um diagnóstico desse, não tem como negar que o câncer é uma doença. E é por isso que é tão importante a gente entender que a obesidade é uma doença, porque nós não estamos no controle do nosso peso. Se nós ficarmos achando sempre que é a alimentação o problema, nós estamos mentindo para nós mesmos que o que a gente precisa fazer é apenas criar vergonha na cara e comer certo. Não há doença nenhuma.
Teve até a vez um amigo meu, ele falou para mim que, ó, eu não acredito que é uma doença, mas eu vou fazer tudo certinho. Se não funcionar, aí eu concordo que é uma doença. Nunca vou me esquecer o dia que ele falou isso para mim.